O pai estava parado na porta, olhando fixamente para seus dois filhos. Um deles era seu filho mais velho, rebelde, com cabelos tingidos de azul e vermelho, sentado na cadeira com o olhar perdido e triste, enquanto a filha mais nova estava encostada na parede chorando com as mãos cobrindo o rosto. A mãe observava tudo com os braços cruzados e uma expressão de decepção profunda. O pai respirou fundo e então apontou para o filho mais velho, dizendo que ele deveria ficar enquanto a filha deveria sair. A menina não acreditava no que estava ouvindo. Seu choro ficou ainda mais alto, enquanto o filho mais velho apenas abaixou a cabeça sem dizer uma palavra. A mãe tentou intervir, mas o pai foi firme, dizendo que já tinha tomado sua decisão. A menina saiu correndo para o quarto, batendo a porta e se jogando na cama, enquanto o filho mais velho permaneceu sentado, sem reação naquela noite. A menina ficou trancada no quarto, chorando, abraçada ao travesseiro, pensando em tudo que tinha acontecido. Ela não conseguia entender como seu pai poderia escolher o irmão em vez dela. Lembrava de todas as vezes que tentou agradá-lo, mas parecia nunca ser suficiente. O tempo passou, e no dia seguinte, a menina se recusou a descer para o café da manhã. Enquanto o pai e o irmão comiam em silêncio, a mãe estava preocupada e subiu para falar com a filha, mas a menina não quis abrir a porta, gritando que ninguém se importava com ela. A mãe voltou triste para a cozinha e tentou convencer o pai a reconsiderar sua decisão, mas ele foi irredutível, dizendo que o filho precisava mais dele e que a filha deveria aprender a ser forte. Os dias se passaram e a menina começou a se isolar cada vez mais, faltando na escola e evitando qualquer contato com a família. Enquanto isso, o irmão começou a melhorar seu comportamento. Aos poucos, ele parou de sair todas as noites e passou a ajudar em casa, mas a relação entre os irmãos ficou cada vez mais distante, até que um dia a menina decidiu fugir de casa. Ela arrumou uma mochila com algumas roupas e seu ursinho de pelúcia favorito e saiu pela janela durante a noite, andando pelas ruas da cidade sem saber para onde ir. Caminhou por horas, até que começou a chover forte, e ela se abrigou debaixo de uma marquise, tremendo de frio e medo. Foi então que um senhor idoso que passava por ali a viu e perguntou o que ela fazia sozinha na rua. Àquela hora da noite, a menina, com os olhos cheios de lágrimas, contou sua história, e o homem, comovido, decidiu levá-la para um abrigo temporário, onde ela ficou durante algumas semanas, recebendo cuidados e atenção. Enquanto isso, a família percebeu sua ausência ao amanhecer. A mãe foi até o quarto da menina e percebeu que ela não estava lá. Entrou em pânico e começou a procurar pela casa, mas não a encontrou. O pai tentou manter a calma e ligou para a polícia, que iniciou uma busca pela cidade. Enquanto isso, o irmão ficou em estado de choque, sentindo uma enorme culpa por tudo que tinha acontecido. Dias se passaram sem notícias, até que finalmente a polícia conseguiu encontrar a menina no abrigo e a levou de volta para casa. Quando ela chegou, todos ficaram aliviados, mas a tensão ainda era grande. O pai abraçou a filha com força, pedindo desculpas e dizendo que nunca deveria tê-la escolhido para sair. A menina chorou e disse que só queria ser amada e valorizada como o irmão. A partir daquele dia, o pai mudou completamente sua atitude, passando a tratar os dois filhos com igualdade e dando atenção para ambos. O irmão também pediu desculpas para a irmã, dizendo que nunca quis que ela se sentisse excluída. Eles se abraçaram emocionados e prometeram que nunca mais iriam deixar que algo assim acontecesse novamente. Com o tempo, a família se reaproximou e conseguiu superar aquele momento difícil, mas as marcas daquele episódio ficaram para sempre na memória de todos. A menina passou a frequentar terapia para lidar com seus sentimentos, e o irmão começou a participar de atividades voluntárias, ajudando outras crianças em situação de vulnerabilidade. O pai e a mãe também passaram a frequentar sessões de aconselhamento familiar para aprender a se comunicar melhor e resolver conflitos de forma saudável. Anos se passaram, e a menina se tornou uma jovem forte e independente, enquanto o irmão abriu sua própria empresa e sempre fazia questão de incluir a irmã em seus projetos. A família se reunia com frequência e sempre lembrava daquele episódio como um ponto de virada em suas vidas,
mostrando que mesmo as decisões mais difíceis podem ter consequências profundas, mas que com amor, compreensão e perdão é possível superar qualquer obstáculo e reconstruir os laços familiares. O pai sempre dizia que aquele momento ensinou a ele a importância de ouvir e valorizar cada filho de forma única. E a menina sempre lembrava que, apesar da dor que sentiu, conseguiu encontrar força dentro de si para seguir em frente e se tornar uma pessoa ainda mais resiliente. O irmão, por sua vez, nunca deixou de agradecer à irmã por tê-lo perdoado e permitido que eles reconstruíssem sua relação. O que aconteceu em seguida foi que a família inteira se transformou em um exemplo de superação e união para todos que os conheciam, provando que mesmo nas situações mais difíceis, o amor pode prevalecer e transformar vidas para sempre. Anos se passaram desde aquele dia marcante em que a menina voltou para casa e a família decidiu mudar suas atitudes, mas as cicatrizes emocionais ainda estavam presentes de forma silenciosa dentro de cada um deles. A menina, agora uma adolescente, determinada e corajosa, começou a participar de grupos de apoio na escola, onde compartilhava sua história com outros jovens que também enfrentavam dificuldades familiares. Ela se tornou uma inspiração para muitos, mostrando que, mesmo após momentos de profunda tristeza, é possível encontrar força e recomeçar. O irmão, por sua vez, abriu mão de suas antigas atitudes rebeldes e se dedicou a trabalhar com o pai na oficina da família. Eles passaram a se entender melhor, fortalecendo não apenas o relacionamento de pai e filho, mas também a responsabilidade que ambos tinham em manter a harmonia no lar. A mãe, que antes se sentia impotente diante dos conflitos, agora era uma mulher mais confiante, sempre presente e acolhedora, buscando manter a união entre todos, até que um dia, enquanto todos estavam reunidos na sala para jantar, o pai anunciou que havia recebido uma proposta de trabalho em outra cidade, uma oportunidade que poderia trazer mais estabilidade financeira para a família, mas também significava que eles teriam que se mudar e deixar para trás a casa, onde viveram tantos momentos felizes e tristes. A notícia causou um grande impacto na menina, que imediatamente se lembrou de tudo que havia passado naquele lugar e não queria abandonar seus amigos, nem o grupo de apoio onde havia encontrado tanto conforto. O irmão também ficou dividido, pois a oficina era o espaço onde finalmente havia conseguido se redimir e encontrar um propósito. Após muitas conversas e reflexões, a família decidiu que iriam juntos enfrentar mais esse desafio. Recomeçar em uma nova cidade poderia ser uma oportunidade para deixar definitivamente o passado para trás e construir novas memórias. Eles começaram a empacotar suas coisas, e a menina guardou com muito carinho seu ursinho de pelúcia, que a acompanhou na noite em que fugiu de casa, como um símbolo de sua superação. Quando chegaram na nova cidade, tudo era diferente. A vizinhança era tranquila, e o ambiente mais acolhedor do que haviam imaginado. O pai rapidamente se adaptou ao novo trabalho, enquanto o irmão decidiu abrir sua própria pequena oficina com o apoio do pai e da mãe. A menina começou a estudar em uma nova escola, onde inicialmente sentiu muita dificuldade para se enturmar, pois ainda carregava a insegurança e o medo de ser rejeitada. Mas aos poucos foi conquistando novos amigos que a admiravam por sua força e resiliência. Um dia, durante uma atividade escolar, ela contou sua história para toda a turma, e muitos colegas ficaram emocionados com sua trajetória. Ela percebeu então que sua dor havia se transformado em um exemplo de superação para outras pessoas, e isso a encheu de orgulho. Enquanto isso, o irmão também se destacou na nova cidade pelo excelente trabalho na oficina, conquistando a confiança dos moradores locais e fazendo novos amigos que o ajudaram a manter a mente ocupada e distante das atitudes que antes o colocavam em conflito com a família. Os pais, por sua vez, retomaram os momentos a dois que haviam deixado de lado. Por tantos anos de tensão e preocupação, passaram a sair juntos aos fins de semana e redescobriram o amor e a parceria que sempre existiu entre eles, mas que estava adormecido por conta dos problemas familiares. Até que um dia, após alguns meses de adaptação, a família recebeu a visita inesperada do senhor idoso, que havia ajudado a menina.
Naquela noite chuvosa, anos atrás, ele estava de passagem pela cidade e, ao reconhecer o sobrenome da família, decidiu procurar Luz para saber como estavam. A menina ficou emocionada ao reencontrá-lo e o apresentou para toda a família. O pai e a mãe agradeceram pessoalmente por ter acolhido sua filha. Naquele momento tão difícil, o Senhor sorriu com humildade, dizendo que sempre acreditou que pequenas atitudes podem mudar vidas naquele dia. Eles prepararam um almoço especial e passaram horas conversando e relembrando aquela noite que mudou o destino de todos. Ao final do dia, o Senhor se despediu, deixando a família emocionada e com a certeza de que nunca iriam esquecer aquele gesto de bondade. Os anos continuaram passando e a menina se formou na escola com excelentes notas, sendo convidada para estudar em uma universidade renomada na capital. O irmão expandiu sua oficina e abriu uma segunda unidade, se tornando um empresário de sucesso e referência na cidade. O pai e a mãe, por sua vez, aproveitaram a aposentadoria para viajar e conhecer novos lugares, realizando sonhos que haviam adiado por tantos anos. A família, agora unida e fortalecida, superou todas as barreiras que o passado havia imposto e transformou cada dificuldade em uma oportunidade de crescimento. Que aprendizado! A menina sempre lembrava de tudo que viveu e fazia. Questão de compartilhar sua história com todos que conhecia, mostrando que mesmo quando alguém se sente rejeitado e sozinho, é possível encontrar um caminho de luz e esperança. E assim a história daquela família, que um dia foi marcada por uma escolha dolorosa, se transformou em um exemplo eterno de superação, amor e perdão, provando que as decisões que tomamos podem nos marcar para sempre, mas também podem nos ensinar as lições mais importantes da vida.